Por Dentro de volta direto da 14ª Mostra de Cinema de Ouro Preto. Aqui a programação é dividida em 3 mostras temáticas: histórica, preservação e educação. Este ano, a temática educação propõe-se a refletir sobre a atuação das mulheres no cinema e na educação, tendo como ponto de partida seus vínculos com os espaços e territórios que elas ocupam na sociedade. A ideia é exatamente a gente pensar tanto filmes quanto projetos audiovisuais educativos que foram feitos em territórios muito específicos, em como que essas mulheres participaram desses filmes ou se envolveram com as comunidades escolares que produziram esse filme, né? As professoras, as crianças, os jovens, né, pensando sempre o lugar da mulher, ou como que a mulher foi incluída, ou como que ela foi representada, como que ela foi figurada, em que medida que esse filme produz uma discussão sobre o feminismo, que às vezes é uma discussão geral, mas às vezes também é uma discussão específica, porque leva em conta pautas e, né, toda uma problemática que diz respeito a um determinado território, uma determinada escola, uma determinada aldeia indígena, uma comunidade quilombola, enfim, né, um lugar bastante circunscrito. Eu tenho falado que se a guerra de outro século foi, por exemplo, a guerra por poder, a guerra por política, eu falo que uma terceira guerra mundial seria pelo poder da palavra. E estar aqui nesse espaço certamente é ocupar esse poder da palavra também através da tela do cinema, trazendo esse protagonismo plural das vozes indígenas que emerge não a partir apenas da tela do manusear câmera, mas também pelo corpo de vivência. Porque eu falo que muito mais importante do que pensar apenas a imagem que consegue capturar pela tela é nossa experiência do experienciar a partir daquilo que a gente vive no território e que muitas vezes não dá conta de ser registrada, não dá conta de ser fotografada, porque tem uma força muito maior. Mas o cinema, sem dúvida nenhuma, é uma potência de guardar o nosso pensamento, a nossa memória e principalmente guardar parte da nossa oralidade. O cinema, ele registra uma determinada relação que as mulheres têm com a terra ou com o território, né? E a partir do momento em que ele registra essa relação ou ele produz essa relação, né, e é projetado para outras pessoas, essas pessoas que são os espectadores dessas imagens vão rever a relação deles próprios com aqueles lugares retratados nos filmes e com os lugares em que ele próprio se insere no dia a dia, no cotidiano. É um impacto muito grande, por exemplo, hoje tem muitos indígenas que têm sido protagonistas, têm ocupado, demarcado esse espaço. E hoje, quando a gente vai ver assim, nas amostras de cinema, tem presença de mulheres indígenas, a presença da juventude, e essa tecnologia surge como uma incorporação também nesse lugar de aumentar as potencialidades desse jovem que está manuseando essa câmara como um canal de denúncia também, principalmente nossas lutas territoriais, no processo da educação, do espaço do indígena na universidade. Então, sem dúvida nenhuma, o cinema, nesse momento que nós estamos vivenciando, é importante pensar como um canal que pode sim fazer diferença nesse momento único da história que nós estamos vivendo. Outra proposta do evento é apresentar produções contemporâneas que são distribuídas entre curtas, médias e longas metragens que dialogam entre o passado, o presente e o futuro do cinema brasileiro. Normalmente a mostra contemporânea ela é muito pensada a partir desses filmes que propõem uma reflexão sobre a história, né? Ou filmes que trabalham com a questão do arquivo. Então a gente tem uma atenção para esses filmes que têm uma espécie de inflexão histórica, né? Então, por exemplo, a gente tem um filme da Mulher de Luz Própria, que é da Sinais Ganzella, que é um filme sobre a Helena Inês. E ela faz todo um percurso a partir das imagens, né, fotografias, para dar conta do lugar da Helena Inês dentro da história, uma biografia também contada a partir dos arquivos, né? Então a gente tem a biografia, a cinebiografia do Carvana, que também, quer dizer, esses personagens da história do cinema brasileiro, né? O Carvana, quer dizer, é a história da vida dele, mas é quase a história do cinema brasileiro também, né? Um ator
diretor que participou de tantos filmes, então é um pouco a combinação dessas duas, história, arquivo. E eu acho que também são filmes que eu acho que lançam perguntas para o passado, mas que ecoam questões do presente, né? Homens todos sem chapéu, meninos sem chapéu, meninas com chapéu sem flores, damas de honra com grandes laços na cabeça. Uma única menina ao lado do corrimão da casa com chapéu diferente. Outra única menina se debruça no corrimão da casa. Em Até Onde Pode Chegar, um filme de família, nos deparamos com a história do cineasta natural de Ouro Preto, Aristides Junqueira. A montagem apresenta raridades audiovisuais originárias do início do século XX. É um filme de família que ele mesmo produziu, um dos primeiros filmes, né, e foi montando ao longo do tempo, ao longo de mais ou menos 30 anos. Né, um curta, na verdade, né, na época não existia essa concepção, e que depois só foi descoberto nos anos 70, quando foi doado pela própria família para a Cinemateca do MAN, no Rio de Janeiro. O filme é filmado de 1909 a 1926, ele é considerado o filme mais antigo preservado, né? Não existe nada, ou seja, não existe nada preservado desse período no Brasil. A minha avó e o cineasta vêm de uma linhagem de 20 filhos, né? No início do século XX, final do século XIX, eles naturais de Ouro Preto e que mudam para Belo Horizonte com a construção da capital. Então por isso essa diferença é muito grande. E a família, com o tempo, também se distancia, né? Então eu fui atrás de histórias que eu mesmo não conhecia, para conhecer um pouco da história da família e também contar a história do cinema e desse cineasta a partir dessa pesquisa. O que o documentário traz é a biografia do cineasta a partir de um filme de família, do primeiro filme de família que ele realiza, e de alguma forma ajuda a entender a história também da filmografia e do cinema brasileiro. O Por Dentro especial na Cineop fica por aqui. Se você quiser reassistir esse programa, fique atento às redes sociais e ao site da TV Horizonte. Tchau, tchau!